Oi, doutor Fábio, boa noite. Boa noite, tudo bem, Gorete? Como é que tá aí? Tudo bem, doutor Fábio? Estou bem, obrigada. E você, tá tudo bem aí? Tá tudo jóia. Ótimo. Então vamos começar aqui. Já tem 78 pessoas aqui conectadas com a gente. Vamos dar o início à nossa live. Hoje é a primeira live de 2024 e o nosso convidado aqui especial, doutor Fábio, ortopedista, cirurgião, que vai falar de um tema muito necessário, que é sobre coluna vertebral. Quem nunca teve uma dorzinha nas costas, uma dor na lombar, pelo menos alguma vez na vida, todo mundo já passou por isso, seja por que razão for, né? No trabalho, ou mesmo um movimento que você faça em casa que pode causar esse tipo de problema. Então, é um tema muito necessário. Aliás, tem bastante pergunta aqui a ser feita. Mas antes eu queria me apresentar, porque tem muito seguidor novo aqui que não me conhece ainda. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, eu tenho uma especialização em treinamento resistido, que é treinamento de força ou musculação na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP e outra especialização em exercício físico como terapêutica na clínica médica pela Unifesp. Sou colaboradora do Instituto Ortopedia e Saúde no projeto Cidadania Caminhadas com Segurança há 18 anos, junto com o doutor Fábio, e é um trabalho muito legal, apesar de que a gente não faz mais os encontros, mas através do Instagram do doutor Fábio oficial, ele continua esse trabalho, trazendo informações sobre ortopedia, que é muito interessante. Bom, o Prepara 50 Mais é um Instagram que eu criei para poder incentivar e inspirar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Eu posto vídeos com exercício de um minuto e meio, para que as pessoas se inspirem e possam fazer das suas casas. Também a gente faz live trazendo os especialistas renomados para poder trazer informações seguras, né, para a gente, porque essa coisa a gente ficar lendo tudo na internet e a gente fazendo o próprio diagnóstico, ou então ouvindo o diagnóstico que as amigas fazem para a gente, não é legal. Por isso a gente tem a oportunidade de ter profissionais de referência para falar sobre o tema. Então, nós convidamos aqui o doutor Fábio, cirurgião. Eu gostaria, doutor Fábio, que o senhor se apresentasse. Boa noite, Gorete. É um prazer estar aqui na live aqui com você. Na verdade, nós idealizamos e começamos o projeto Caminhadas com Segurança, projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, que é até uma lei estadual, né, que comemora todo o dia 4 de junho, que o objetivo realmente é informação na saúde e também qualidade de vida, é, trazer saúde, como fala, prevenção de saúde e também estimular a atividade física como maneira de prevenção de saúde. E com isso aí a gente fazia exames médicos, etc. Acredito que vamos retornar em breve, mas nós continuamos essa parte digital que também é bem informativa e ainda atinge mais gente do que quando a gente fazia só no local uma vez por mês no Parque Trianon. Desde o começo agora a gente estava lá, começou com a gente, fazendo mais essa parte de atividade física, estimulação do pessoal para atividade física, principalmente o pessoal acima de 50 anos, ou para todo mundo, para crianças, todo mundo, na verdade. Eu sou médico ortopedista, sou formado na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, eu tenho mestrado e doutorado na Unicamp, sou da Academia de Medicina do Estado de São Paulo, sou membro da academia, membro titular e emérito, cadeira 118 da academia, e trabalho, fiz especialização em coluna no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, com o serviço professor Landim, e por isso que eu estou falando aqui de coluna. E hoje vamos bater um papo aí, tirar as dúvidas aí, vamos bater um papo informal, que é o principal, né, Gorete? Sim, Falar um pouquinho claro. sobre a coluna nossa aqui. É a coluna nossa de cada dia, não é um papo técnico, é um papo informal mesmo, para que todos nós possamos compreender, né? Porque se começa a falar coisa muito difícil, a gente acaba não entendendo, então vai ser bem informal mesmo. Doutor Fábio, para a gente começar aqui o nosso roteiro de pergunta, eu queria saber como é a anatomia da coluna vertebral. Então, a coluna
vertebral, eu trouxe aqui um modelo, espero que a gente consiga ver aqui na imagem. Aqui tem uma coluna inteira, se não se dá para ver, né? A coluna. Eu trouxe aqui um apontador aqui, é uma caneta marcadora, né? Que eu ganhei de um laboratório, mas na verdade é uma seringa. Mas não é só uma canetinha. Na verdade, a coluna nossa, se a gente olhar, a coluna ela tem curvaturas. No pescoço ela é para trás, depois no tórax ela é para frente, e ela faz várias curvaturas da coluna, se a gente olha de lado. Se a gente olha de lado, tem várias curvaturas. A cabeça ela é para trás, aqui em cima, a cervical ela é para trás por causa da nossa cabeça, do peso da cabeça. No tórax ela é para frente por causa do coração, do pulmão, da caixa torácica, então ela é para frente. Aqui na parte lombar ela é para trás, que seria uma lordose, aqui cifose, aqui lordose. É lordose porque para caber toda a caixa, o abdômen, todas as vísceras aqui na coluna. E aqui atrás ela é para trás, né? A coluna sacro-coxígea ela é para trás justamente, que seria para a bacia, para completar a bacia, que ela é larga, pode pensar até na parte de gestação, etc., que ela ajuda a preparação também para uma gestação. No caso da mulher, no homem também ajuda na sua atividade do dia a dia. Então, se a gente olhar de lado, ela tem todas as curvaturas. Se a gente olhar de frente, aqui na frente estaria a barriga, aqui atrás estaria os músculos, né? Aqui na frente estaria o abdômen, aqui atrás estaria os músculos. Se a gente olhar assim, ela é retinha. Ela é retinha. Se houver uma deformidade aqui, seria o que é chamado de escoliose. Escoliose. Aqui, se houver uma deformidade, seria hiperlordose, hipercifose, que é a corcunda, né? Que a gente tem. Ela é toda delineada justamente para sustentar o equilíbrio, né? Sustentar o corpo. Ela seria uma viga de um prédio, né? Se a gente olhar um prédio, a viga é fina lá em cima e grossa embaixo. Aqui ela é fina, cervical é fina, aqui ela é grossa. Igualzinha, é tudo uma coisa física, né? Uma coisa física, uma coisa de estrutura, né? Estrutura de resistência. Igualzinho, na verdade, o corpo humano é espetacular, muito mais bem feito que um prédio, eu acredito, na verdade. Então, na verdade, é feito assim. E aqui, se a gente olhar, eu vou mostrar um segmento da coluna para a gente entender melhor, um segmento da coluna. Aqui seria só um segmento da coluna lombar. Se a gente olhar aqui, eu vou pegar uma caneta, mostrar. Aqui tem o osso, né? Que é a vértebra, disco, osso, disco, osso, osso, disco, osso, disco, né? Seriam as vértebras e os discos aqui. Seriam as vértebras e os discos. Se a gente olhar por cima, aqui seria a vértebra, onde fica o disco. Esse aqui seria a medula, aqui onde saem os nervos. E aqui atrás a gente vê as articulações. E aqui atrás vê a espinha. Se a gente olhar de trás, aqui teriam as articulações, aqui a espinha no meio. A gente vê que os movimentos são feitos através disso aqui. A gente vê o movimento através do disco e da coluna atrás. Está vendo o movimento? Sim. Essas aqui seriam as articulações. Aqui seriam as articulações da coluna. Aqui dá para ver bem uma articulação da coluna. A articulação, que seria a faceta, na frente e atrás. Aqui seria o processo espinhoso, lateral. E aqui seria o processo, aqui o processo transverso. E aqui o processo espinhoso, que seria o que a gente chama de espinha, né, da coluna. Tudo aqui é grudado músculo, O disco seria essa parte aqui, que seria semelhante àquela bala que quando a gente morde e sai um gel dentro. Ela por fora ela é grossa, e por dentro ela é um gel. É exatamente isso que acontece. Quando a gente rompe essa parte dura, o gel entra para dentro, é o que é a hérnia de disco. É aquele gel que entra para dentro nessa parte da medula. Aqui seria a medula, aqui se olhar esses macarrõezinhos aqui, são os nervos, né? Vários nervos desse aqui, conjuntamente, vários nervos desse aqui, junto, formam o nervo ciático, né? Então, quando comprime aqui, dá uma dor ciática, uma dor na perna, uma dor ciática, né? Aqui são as vértebras, com a osteoporose ela fica mais esponjosa, pode ocorrer aquelas fraturas da osteoporose tão famosas, fraturas de osteoporose. Basicamente é isso a coluna. Então, acho que dá para entender um pouquinho como é a coluna da gente. Essa parte aí que você mostrou é a coluna lombar? Esse
segmento aqui é coluna lombar. Eu peguei a lombar, eu tenho uma cervical, mas a coluna lombar, como ela é Sim. maior, mais grossa, ela é mais fácil de explicar. A cervical é parecida, só que ela tem uns buraquinhos onde passam artérias que vão para o cérebro, é um pouco mais sofisticada, né? E ela é menor, ela é menor. Existem uns buraquinhos onde vai as artérias vertebrais que vão para formar parte da circulação do cérebro, junto com as da frente, fazem a circulação do cérebro. A vertebral, agora a lombar, seria assim. A Uhum. medula ela acaba mais ou menos por volta de L3, L1, L3, depois ela só fica só durante quando criança a medula vai a coluna inteira. Quando a pessoa cresce, ela para aqui e só ficam as raízes embaixo, o que é chamado cauda equina, porque as raízes parecem um rabo de um cavalo. Equina, cauda seria um rabo de um cavalo. São vários nervos, assim como se fosse um rabo de cavalo. E esse disco que tem em volta aí das vértebras, ele normalmente ele é maior do que a vértebra? Não, era do tamanho do planalto, né? Seria o tamanho da vértebra, mais ou menos o tamanho da vértebra. Ele seria um coxim, ele amortece, ele ajuda a movimentação da vértebra, junto com as articulações atrás, como se fosse um triciclo, né? Se na frente do triciclo tivesse um airbag e atrás duas rodinhas. Então, na frente seria o airbag e atrás seriam as duas articulações, aquela que eu mostrei aqui, essa articulação de um lado aqui, ó, essa articulação de um lado e essa articulação do outro, fazem um movimento junto com o disco, tá vendo? O disco movimentando aí, junto com as articulações. Eles fazem, ele Já ajuda, saiu. ele amortece, Entendi. ele amortece ele amortece, estabiliza, dá altura, tensionando os ligamentos, estabilizando também a vértebra e ajuda no movimento no dia a dia. No dia a dia. Quando a gente está deitado, a pressão no disco é menor. Quando a gente senta, ela aumenta um pouco mais. Quando Já, fica de pé, já, a pressão do disco, quando a gente fica deitado, ela é menor. Quando fica de pé, aumenta um pouco. Quando senta, aumenta mais ainda. E quando você senta e inclina para frente, aumenta mais ainda. E se você senta e inclina para frente e carrega um peso, como vai calçar um sapato de manhã, a pressão intradiscal é maior ainda. Por isso que muitas pessoas acordam de manhã, levantam, vai calçar um sapato e dá aquela fisgada nas costas e traz a dor, porque aumenta a pressão do disco. Quando tosse, quando faz uma força de comprimir o abdômen, prende a respiração, o disco aumenta a pressão. Se a pessoa tem uma hernia de disco, tossindo, prendendo a circulação, fazendo uma força, ela tem uma dor naquela raiz, porque aumenta a pressão discal. entendi. Já surgiu uma pergunta aí, qual a diferença entre hiperlordose e lordose lombar? Lordose lombar é normal. Todos nós temos uma lordose lombar. Todos nós temos cifose, uma corcunda normal. Temos uma lordose cervical no pescoço. Temos uma cifose sacral, né? Sacrococcígea. Agora, a lordose é o normal que nós temos. Hiperlordose seria uma hiperacentuação da lordose. Hiperacentuação da lordose. São aquelas pessoas que ficam bem arrebitadas, assim, com uma coluna bem curva, né? Quando usa um salto alto, a lordose aumenta e fica mais arrebitado e existe uma hiperlordose devido ao salto. Quando a pessoa põe o salto, ela iria cair para frente. Para não cair para frente, ela joga o corpo para trás, através da lordose, a parte da frente vai para frente para equilibrar, né? Para equilibrar, senão a pessoa cairia para frente, para equilibrar o centro de gravidade da pessoa. Entendi. Então, lordose é normal, faz parte da curvatura da coluna, e a hiper, quer dizer, ela é maior do que a normal, né? Que Normal, todo mundo tem. seria, Tá, não é fisiológica, seria acima do normal, não é uma curvatura entendi, fisiológica. Fisiológica é normal, não. entendi. Doutor Fábio, qual a causa mais comum de dor nas costas? Dor nas costas, falam aí que o campeão de bilheteria aí de dor nas costas é a postura errada, né? A postura errada. A pessoa, mesmo que a pessoa já tenha um desgaste na coluna, mesmo que a pessoa já tenha um probleminha de coluna, a postura errada, a postura frequente, ou uma postura grave, errada, ou então carregar um peso errado, é que dá aquela fisgada nas costas, né? Que começa a criar dor nas costas. Então, a postura é muito importante para você evitar a dor nas costas. Pode ser, às vezes, a pessoa senta a vida inteira errado numa cadeira, trabalhando,
posição viciosa assistindo uma televisão, de uma hora para outra dá aquela travada. Ou então, para carregar peso também, o importante é a pessoa sempre carregar como halterofilista, né? Agachar o corpo, dobrar os joelhos, dobrar o quadril e levantar aos poucos o peso como halterofilista, usando o quadril e os joelhos, né? Ao invés de usar a coluna. Aquela coisa de ficar com um C invertido, que vai pegar um negócio no chão, inclina a cabeça e torce o corpo com o C invertido, não deve ser feito. Aquilo pode dar uma dorzinha. Acho que todo mundo já fez isso aí e sentiu uma dorzinha. Talvez não uma travada, mas uma dorzinha chegou a sentir, sim. Entendi. Estão perguntando se é o doutor Fábio Costa. Não, é o doutor Fábio Ravaglia. Então, uma das causas principais é em função da má postura, ou seja, sentada na posição de trabalhar ou no dia a dia, que a pessoa fica muito tempo deitada vendo televisão, às vezes põe as costas no assento da cadeira em vez de pôr o bumbum, e essa postura ao longo do tempo vai causando problema de dor nas costas, é isso, né? Postura errada há muito tempo, seja no trabalho, seja na parte esportiva, seja no dirigir, seja em casa, no lazer. A postura errada há muito, muito, muito tempo, ela começa a levar alterações, leva alterações musculares e pode levar dor nas costas, ou mesmo uma postura abrupta, errada, de carregar um peso de um esforço, pode levar uma dor aguda de dor nas costas. Além de outras causas que a gente vai falar aqui mais para frente, né, relacionada a algumas doenças aí da coluna, né? Agora, é comum ter dor nas costas? Dor nas costas é muito comum, né? Considerado depois do resfriado comum, a das maiores causas de você vai num pronto-socorro para você, se consultar. Acredita-se que até os 50 anos, pelo menos quase todo mundo da população já teve um ou dois episódios por ano, de uma dor nas costas, e muitas vezes que a pessoa tem que até parar a sua atividade do dia a dia por causa da dor nas costas muito grande. Mas todo mundo, no seu ano, geralmente tem uma ou duas vezes uma crise de dor nas costas. Pode ser mais forte, mais fraca, mas ela é muito frequente. Ela é uma das causas mais frequentes de afastamento do trabalho também. Certo. Quero dar boa noite. Quem está entrando agora, eu vi que a Vanessa acabou de entrar. E também eu gostaria de pedir para vocês que estão aí assistindo, clicar aí nesse coraçãozinho para poder atrair mais pessoas para a nossa live, tá? E pode também tocar no aviãozinho e convidar alguém direto, se vocês quiserem. Quais as doenças mais comuns da coluna? Tem vários tipos de doença, mas a doença mais comum seria os desgastes, né? Os desgastes da coluna. Se a gente pensar em disco, por exemplo, vamos pensar em disco. Em disco, ele tem fases de alteração do disco. Ele tem o abolamento, a protrusão, depois ele pode chegar à hérnia de disco contida, que não saiu do lugar, depois uma hérnia de disco que saiu, extrusa, e uma hérnia de disco que aquele líquido, o gel que a gente falou, que morde, ele sai. Quando ela está contida, é que não sai o gel nenhum. Tem uma fissurinha lá, mas nunca saiu o gel. A extrusa tem uma fissurinha, aquele gel desceu e está comprimindo aquela raiz nervosa. E a sequestrada, quando desce, e ela migra lá para baixo. Então, na verdade, se a gente olhar aqui o disco, né? A hérnia de disco, se olhar aqui atrás, olhar atrás assim, a hérnia de disco seria isso aqui rompe, que é um gel aqui dentro, e ele sai o disco comprimindo o nervo aqui, comprimindo o nervo. Então, quando ele só está contido, que não saiu, ele tem dor, mas não tem compressão. Quando ele sai mais, ele está extruso, ele sai o líquido e comprime aquele nervo. E quando está sequestrado, ele sai e ele desce. Ele desce dentro desse canal vertebral e é chamada hérnia sequestrada, que é chamada hérnia sequestrada. Uma das causas mais comuns de hérnia. Agora, o desgaste da coluna, a artrose da coluna, também é uma das causas bem frequentes de problema de coluna. E daí seria, não é o disco na frente que tem o problema, seriam essas articulações aqui, que elas levam a artrose, desgaste, formam bicos de papagaio, diminuem a mobilidade da coluna e elas podem crescer também dentro do canal e comprimir a raiz também. Ela pode crescer dentro dessa parte aqui. Está vendo aqui a vértebra? Está vendo aqui? Aqui dá para ver a vértebra aqui, ó.
a articulação aqui, Sim. ela cresce dentro do canal e comprime o nervo, como eu estou mostrando aqui. Seria por causa de artrose. O disco na frente e a artrose por trás, uma compressão por trás da coluna que pode levar ciática, pode levar uma dor, uma compressão mais no meio, uma dor nas pernas, uma dor atrás nas pernas. Seria também uma das causas mais frequentes de problema de coluna, seria a artrose, né? Seria o canal, fica o canal apertado para passar a coluna folgada. Então, isso aí também seria uma das causas de problema de dor nas costas. Antigamente, eu não sei se ainda é assim, as pessoas que tinham problema de escoliose, elas deitavam no chão, elas usavam colete, ainda funciona desse jeito? Escoliose, o que eu falei, naquela curvatura que tem aqui, se a gente olha de frente, a coluna está retinha. A coluna está retinha. Se ela tem uma curvatura, ela tem uma curvatura ou duas curvas, geralmente quando ela tem uma curvatura é chamada escoliose. A escoliose, geralmente a maior parte das escolioses, não se sabe a causa. Existem algumas causas devido à paralisia infantil, devido a alguns problemas musculares, algumas paralisias ou problemas musculares que pode causar a escoliose, mas a mais comum não se sabe a causa. Quando ela é bem leve, né, é só fisioterapia, RPG, natação, fazer balé, quando é fazer pilates, quando ela tem uma escoliose um pouco maior, e daí é indicado a usar um colete para corrigir aquela escoliose. Existe uma escoliose que a curvatura é mais só lombar, umas que fazem um existe uma compensação, uma que tem um C grandão, tem vários tipos. Mas aí, se a angulação é até 45 graus, geralmente a indicação é usar um colete. E quando é acima dessa graduação, que é uma escoliose mais grave, daí tem uma indicação cirúrgica, indicação de fazer uma correção cirúrgica da coluna lombar, fazendo liberando todos esses discos e colocando uma barra, ou então uma placa, ou então umas hastes, né? Tem vários tipos de técnica, geralmente são hastes com parafuso, né? E daí faz aquela correção. Existem técnicas de corrigir, de retorcer a coluna, de corrigir a coluna cirurgicamente. Felizmente, só em casos mais graves, casos quando está mais avançados, casos com curvaturas bem maiores. Geralmente, a escoliose ela é mais leve, então é tratada mais com RPG, com pilates, com atividade física postural, natação também é muito bom, balé também é bom, para tentar corrigir aquela escoliose, melhorar aquela escoliose, evitar uma progressão da escoliose. Fortalecendo os músculos, né? Agora eu percebo que tem algumas profissões que a pessoa acaba ficando incapacitada de trabalhar. Por exemplo, uma manicure, uma pedicure, que ela fica muito curvada para fazer o pé, né, da pessoa. E aí, às vezes, com o tempo, assim, 20 anos de serviço, ela acaba, às vezes, adquirindo dor nas costas e fica com essa incapacidade. Então, ela vai numa perícia, né, para ver se ela consegue uma pausa, um afastamento e normalmente a coluna ela costuma deixar a pessoa incapacitada ao ponto dela ficar encostada pelo INSS, como a pessoa fala, ou depende das condições gerais desse paciente. Porque não é só a coluna em si, tem que ver também, eu acho, os exames, né? Fazer uma avaliação, ver os remédios que ela está tomando, ver se realmente isso tem a ver com a profissão, se está afetando muito a vida dela. Existe algumas causas de coluna assim que possa gerar esse tipo de problema? Uma coisa muito interessante que você falou, fez eu lembrar de um paciente que depois, até quando a gente tinha um programa na Rádio Trianon, ele foi lá dar um depoimento e tudo. Era um rapaz que mexia com fantoche, né? O trabalho dele era fantoche, então ele ficava com a cabeça escondida aqui e fazendo fantoche assim. E anos. Ele era novo, mas já tinha uns 30 anos que ele fazia fantoche, então a coluna cervical dele formou uma artrose tremenda, como eu falei, era com um canal bem estreito, com uma compressão da coluna e com muita dor. Como ele faz assim, o tempo todo assim, como que ele não vai cair para trás? A coluna lombar corrige ele. Então ele tinha também uma artrose, um desgaste também na coluna lombar. E bem dolorido, com compressão da coluna
da coluna. Agora, existem tipos de gravidade de coluna. A gente pode pensar em problemas de coluna agudo, que seria problemas de coluna que surge uma dor, ocasionalmente uma ou duas dores por ano, que só com postura, com fisioterapia, com medicação, acupuntura melhora. Existe outro grupo, que seria um grupo que chamaria de subagudo. Seria como esse rapaz, né, que tem uma artrose, que tem um desgaste, que tem dor, a dor um pouco mais difícil de controle, tem que tomar remédios um pouco mais fortes, tem que fazer fisioterapia, acupuntura, terapia também, tem que corrigir a postura principalmente. E existem os casos que a gente chama de crônicos, pessoas que já tiveram cirurgia de coluna, que tem compressão, que tem dor crônica, dor de mais difícil tratamento. Então, algumas pessoas, felizmente poucas, né, têm uma dor mais grave que dificulta o tipo de o trabalho dela. E essas pessoas que têm uma indicação talvez de serem afastadas, apesar que existe uma gama enorme de profissões, depende da profissão da pessoa. Se a pessoa tem uma coluna com bastante desgaste, vamos supor, é um motorista e dirige e aquilo dói, não consegue, o ideal seria ele trocar de profissão, então trabalhar em alguma outra área que ele pode organizar lá o grupo, organizar o itinerário das pessoas. É um exemplo, seria um exemplo. Ou então a pessoa será um trabalhador braçal, um operário que faz uma postura errada, como esse rapaz, né? A profissão dele era fantoche. Aquela profissão, realmente, se ele continuasse, não ia dar certo. Ele teria que ou adaptar um tipo de boneco diferente, talvez um boneco que levante assim, ou então, como Ele aquele que a gente levou na fazia, caminhada. fazia aquela manipulação, né, de boneco, né? É, Tipo uma aquele da coisa. Maria Braga lá, que É, tem o louro mané, que o cara fica embaixo e fica a mão lá só movimentando, né? é o Louro José, não é Mané, não, é o Louro Não, José. agora é Mané, o José Ah, é? morreu. Ah, É, mudou o nome, sei lá, eu estou desatualizado. O Louro, tipo, ele fazia um negócio semelhante ao Louro José, mas ele trabalhava aí rodando lugares e tudo, e fazia aquilo, e o cara era um excelente, ele é, né, é um excelente artista. Então ele ficou, aquilo lá prejudicou, porque ele ficava inclinado, ele não é visto, né? Aquele que faz o Louro José, o Louro Mané, ele fica inclinado atrás daquela bancada lá e, é. e manipula. Talvez hoje em dia tenha uma manipulação mais indireta, né? Sei lá, através de um joystick, né? Talvez através de um Sim, computador, né? sim. Deve haver uma coisa mais sofisticada, né? Mas para fazer a arte mesmo tem que ser na mão, né? Tem que ser uma É, coisa tem mais manual, que ser na mão. na mão. Mas Dentista também, o dentista também, ele se curva todo, né, para poder é, trabalhar, né, na boca do paciente. É uma postura também muito complicada do dentista, né, que ele eu, se curva para frente e às vezes para o lado assim, né. Então tem diversas profissões que a pessoa ela precisa também ter um preparo físico, ela fazer exercício para poder compensar essa postura do dia a dia, né. É verdade, o dentista tem umas profissões muito insalubres. Antigamente a pessoa ficava de pé, inclinada para frente, ajeitando a boca lá e tal. Isso aí felizmente mudou. A maior parte das pessoas tem técnicas, né? Sentar naquele mocho, né, que eles chamam aquela cadeira, e trabalha por trás. Procura usar bastante espelhos. Hoje em dia tem câmeras, né? Hoje em dia tem recursos tecnológicos melhores, né? E tentar melhorar, apesar que totalmente não consegue. Tentar melhorar a postura, tentar melhorar para que evite, porque a pessoa trabalha 30, 40 anos naquela profissão, realmente dor nas costas pode sim prejudicar a dor nas costas da pessoa. Cabeleireiros, barbeiros também, ficam lá cortando o cabelo de pé, inclinando para frente, né? Manicure, como você falou, né? Manicure, ela fica encurvada assim para frente, né? Exatamente. Olhando a unha, né? Olhando a Hoje unha, fica mesmo eu fui curvada. cortar o cabelo e a pedicure lá falou para mim, pergunta para o doutor lá sobre essa questão da postura, desse negócio do afastamento. Mas teve uma pergunta agora da Nadir, quando é que é indicado usar o colete? Bom, colete da escoliose, eu falei, quando a angulação é maior, mais ou menos 45 graus. O colete lombar, o colete lombar tem indicações. Quando a pessoa tem uma fratura de coluna lombar, tratamento não cirúrgico, ou mesmo depois de uma cirurgia, tem uma indicação de colocar um colete para ele sustentar. Existem tipos diferentes de colete, vários tipos diferentes de colete, mas basicamente lombar, se a gente pensar, tem um colete que ele tem barbatanas fixas, que parece um corset, uma coisa de mulher que usava no passado,
tanto que na França e na Inglaterra chama de corset, seria como aquele negócio que as mulheres usavam, sei lá, para ficar durinha. Espartilho. Tipo Espartilho, espartilho. espartilho, tipo um espartilho ficava assim. Então, baseado naquele lá. Então, eu tinha uma loja aqui que fazia, que a fundadora era uma alemã que fazia isso para as mulheres e depois ela começou a fazer colete. Ela começou assim. Mas, na verdade, tem barbatanas duras, rígidas, até metálicas, que é para sustentar, para uma fratura, para algum problema desse, por pouco tempo. Existem coletes só de sustentação, que eu chamaria mais de faixa elástica, cinta lombar ou faixa elástica. Que é tipo Barbatanas bem aquele que flexíveis. eu usei quando eu quebrei a costela, né? Aquela faixa. Tipo daquele. Esse eu acho mais indicado, porque um colete que tem barbatanas leva muita atrofia da musculatura e daí pode levar uma sobrecarga daquelas articulações que eu mostrei, porque a musculatura nos sustenta. A coluna é muito importante, tem a musculatura de trás e o que chama de core, né? Core seria o coração, seria a musculatura da frente. Todo o abdômen, né? A musculatura lateral, a musculatura do quadril, tudo isso aí é o core, né? Então ele tem que estar bem duro, porque na frente a gente não tem nada. No tórax a gente tem as costelas, atrás nós temos o osso da coluna. E a coluna lombar ela fica vazia, né? O que segura ela? A musculatura nossa. Se a pessoa tem uma musculatura fraca, aquilo fica sobrecarregando o osso e leva a artrose e leva as dores. Fica vulnerável, né? Vulnerável. Por isso que é importante a atividade física, os exercícios, que a Gorete aí fica ensinando a gente maneiras práticas de exercícios aí para o dia a dia, na sua casa, com muita propriedade que ela fica explicando. Mas o colete, então tem essa cinta lombar, a pessoa tem uma dor nas costas, não consegue nem movimentar, travou ali, não consegue trabalhar, coloca aquela cinta lá, dá uma melhora, dá um alívio por um pouco tempo e tira. Existem aquelas cintas ergonômicas, isso que é muito, vamos dizer, um pouco controverso, né? Se usa, não usa, que são aquelas cintas pretas que o cara tem um subsuspensório, que quem carrega o caminhão, né? Quem descarrega numa loja lá as compras, ou carrega as compras, usa aquilo. Eu acho que aquilo ajuda, ou mesmo o cara que vai fazer halterofilismo, ele antigamente usava, acho que ainda usa umas faixas de couro, né? De couro amarrada, né? Usa ainda. Usa ainda. Ainda usa. Couro amarrada, que é para travar a coluna, para não forçar. Aquele é bom também, eu acho bom, é controverso. Muita gente diz que não vale, que não presta para nada. Eu acho que é bom, não deixar ela aberta. Pelo menos em muitos lugares estabiliza, né? Estabiliza e não força tanto. Aquilo associado a uma boa postura, né? Uma boa postura para carregar o peso corretamente, para levantar o peso corretamente, uso de equipamentos, isso hoje em dia umas cintas, coisas, rodinhas, alavancas que levantam. Hoje em dia tem que basear mais na tecnologia, né? Tanto que a manicure falou, por exemplo, o ideal seria uma cadeira que desce lá embaixo, né? E uma mesa que sobe lá em cima, obviamente, né? Mas eu falo, uma tecnologia que coloca o pé mais alto e a cadeira lá embaixo, que ela possa trabalhar mais numa posição melhor, né? Não ficar tão inclinada. Aquele banquinho estático, aquele pé lá, a pessoa mesmo, a cama deita lá, uma cama que levante mais, que ela use um banquinho, tem que estabilizar. Mesmo o cirurgião é assim. A gente também tem problemas de postura. Então, o ideal, a mesa cirúrgica sobe, desce, levanta, vira de um lado, vira do outro, usa banquinhos também, se precisar, ou usa suportes em cima para ficar mais alta, mais baixo, para tentar ficar sempre com a coluna reta, porque senão também a coluna sofre muito. Então, tentar corrigir a sua postura, evitar que tenha dor, evitar que tenha dor. Sempre se pensar, por exemplo, a pessoa é alérgica, ela sente o perfume e traz aquela dor. Então, a pessoa na coluna tem que pensar igual, evitar, manter uma postura correta e tentar evitar. Se ela vai começar a fazer um trabalho, ela sabe que vai doer, então ela tem que ajeitar uma posição, um banquinho menor, né? Uma cadeira maior, assim, o cara que vai tirar um leite, ele não fica inclinado para frente, ele tem um banquinho quase no chão, né? E fica tirando o leite. Um mecânico, ele fica escorrega de baixo lá com o escorregador para ele ficar deitado, bem deitado e mexer nas coisas lá. Tem que procurar uma sofisticação tecnológica para evitar uma postura errada, mesmo para evitar. Assim, na casa da gente, a pia da cozinha,
a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei foi mandar aumentar assim, a altura, né, da pia, porque tem uma altura padrão, mas mesmo a altura padrão, de ficar muito tempo assim, eu achava que era um desconforto. Então, eu aumentei assim uns 10 centímetros e pronto. Eu agora eu fico tranquila fazendo as coisas sem precisar me curvar. Então, eu acho que a gente tem que observar no dia a dia quais são as posturas das atividades físicas da vida diária que podem causar algum tipo de dor, né, na coluna, ou seja onde for, em outra, nos pés. Outra coisa que eu percebo, que aqui eu vou falar em pé, que não tem nada a ver com coluna, mas tem, às vezes eu percebo quando eu estou assim, lavando uma louça, fazendo uma coisa, eu fico fazendo força assim com os dedos, aí eu lembro disso, relaxo os pés, fico assim, distribuo o peso do corpo nos dois pés, porque a gente tem uma coisa de ficar, não sei nem dizer a palavra agora, uma tendência de fazer força, né, nos pés, de encolher os dedos quando está fazendo algum trabalho na cozinha. Eu, pelo menos, faço isso, mas toda hora eu penso que eu estou fazendo essa força, aí eu relaxo os pés. Daqui a pouco eu percebo que faço novamente. Então, eu estou sempre procurando me corrigir, para não ter nenhum problema de dor na coluna, ou mesma coisa quando eu vou pegar uma coisa acima da cabeça, que também eu acho meio desconfortável. Então, eu procuro colocar uma escadinha para subir para pegar, porque quando eu vou pegar uma coisa muito alta, eu também às vezes pode sentir um desconforto, uma fisgada. Então, a gente tem que se observar, não é, doutor Fábio? Isso aí é uma coisa muito interessante que você falou. Por exemplo, tem pessoas que apertam os dentes. Existe um site, um aplicativo que vai lembrando de meia em meia hora para a pessoa desencostar, para não apertar, que pode desgastar o dente. Às vezes a pessoa faz uma atividade, né? Uma atividade, uma musculação, aperta muito o dente, pode até quebrar, né? Em CrossFit pode até quebrar o dente. Então, desencosta. Mas eu falei, isso é o que você falou. Tem que lembrar desencostar os dedos, né? Soltar os dedos, toda hora soltar. Se tivesse um aplicativo que lembre para soltar os dedos nesse caso. Agora, quanto à postura no dia a dia na casa, tem coisa interessante que seria aquele suporte, igual aquele suporte quando a gente faz, quando digita, né? Você vai nos bancos assim, tem um suporte embaixo da mesa que a pessoa põe o pé e a coluna fica mais enlordosa e relaxa mais. No dia a dia, na pia, por exemplo, tem pia, a pia é um padrão normal, a pessoa pode ter 2,20 m de altura, a pessoa pode ter 1,40 m e a mesma pia. Então, o ideal é botar um calço embaixo, né? Um caixotinho, uma lista telefônica, se é que existe ainda, não existe mais, mas um livro, a pessoa apoia uma perna, se apoia uma das pernas num calcinho assim, mais ou menos 15 centímetros, quando ela vai inclinar, a coluna vem reta. A mesma coisa para passar ferro, né? Passar ferro, para lavar a louça, para cozinhar, sempre tem um calcinho ali que ela apoia e ela dobra a perna, ela dobra as costas mais reta, né? No varrer, uma vassoura maior, depende da altura da pessoa. Se a pessoa é muito alta, ela fica muito inclinada, dá dor, né? Varreu 15 minutos ali, dói as costas. Então, uma vassoura maior, um rodo maior, quer dizer, fazer adaptações mínimas na sua casa que possa evitar escovar os dentes de manhã, como faria esse calcinho, que daí você evita dor nas costas, evita o que eu falei, o campeão de bilheteria, o que é? É a postura errada. A Então, postura. evitar essa postura errada para você evitar ter problema nas costas. Então, mínimas coisas no seu dia a dia que eu acho que pode te ajudar. É como o desencoste, né? Então, você lembrar da postura também. Talvez um site, um aplicativo toda hora lembrando postura correta, postura correta, postura correta, E a para você evitar, gente, além da a gente atividade sente física. também, a gente sente também quando não está bem, né? Quando a postura não está legal. Uma vez eu entrei num táxi, e o taxista muito elegante, assim, aí eu disse, nossa, o senhor tem uma postura tão elegante para dirigir. Ele falou assim, eu sempre sento como se fosse um L. Ele falou, né? Que é a parte de cima e a parte de baixo formando um L. Aí eu disse, ah, bom, é ótimo lembrar disso, vou lembrar agora também. Quer dizer, aquela postura que forma 90 graus, né? É A verdade. coluna e as pernas, né? Acho que é o ideal. 90 ou talvez um pouquinho mais, né? Porque 90 fica muito para frente, um pouquinho mais, mas é importante. Pessoas que dirigem assim, ou então pessoas que põem o encosto lá embaixo, ficam assim lá, quase não conseguem pegar. Está errado, né? Está errado. Então, o ideal é usar uma postura correta. Mesmo em motocicleta, já vi
Tem motos que a pessoa fica numa postura melhor. Tem motos que ficam mais inclinadas. Bicicleta também, esportistas, né? Ciclistas. Tem bicicletas que a pessoa fica, depende também da pessoa. Então é importante, sim, uma postura correta em tudo, para a pessoa ficar lembrando daquela postura correta para que evite ter problema de dor nas costas, usando essa mínima tecnologia, né? Para tentar melhorar, e dicas, né? Para tentar melhorar a postura e evitar problema de dor nas costas. Entendi. Doutor Fábio, quais os tratamentos para a coluna que existem? Então, tratamento básico inicial, como eu falei, primeiro é uma postura correta, né? Medicações, vários tipos de medicação anti-inflamatório, analgésico, miorrelaxante, analgésicos mais fortes, e vai até remédios mais fortes ainda, né? Antidepressivos, eh, anti, eh, ansiolíticos, né? Para ansiedade, ou então remédio para relaxar, para dormir, em alguns casos mais graves, né? Mas basicamente, miorrelaxante, analgésico, anti-inflamatório. Anti-inflamatório não deve ser tomado por muito tempo, então tomar analgésico, uma atividade física, um fortalecimento da musculatura do core, alongamento da musculatura, fisioterapia, acupuntura, essas ginásticas posturais como RPG, como Mackenzie, que é uma ginástica postural, como o Pilates também, tem vários tipos de ginásticas posturais para melhorar a postura, para evitar a postura. Tem vários tipos de tratamento. Em alguns casos mais raros, pode fazer tratamento através de bloqueios, de infiltrações na coluna localizadas, ou denervações, ou tirar um pouco a sensibilidade da coluna em caso de artrose em idosos, né, para tirar aquela sensibilidade da coluna provisoriamente, para melhorar a postura, melhorar a dor. Em casos mais graves, pode chegar até uma cirurgia mais convencional, uma cirurgia maior em casos mais graves, né? E a acupuntura também, né? Muita gente faz, né, para problema de A coluna, né? E diz acupuntura, que ajuda. talvez eu não falei, mas a acupuntura também é muito bom. A terapia por onda de choque também, que é aquilo que a gente explicou na outra vez também, ela pode ser usada para relaxar a musculatura, para desinflamar, para sensibilizar aquela coluna também pode ser utilizada. Tem uma gama de tratamentos, dependendo do tipo de problema que a pessoa tem. É sempre importante essa orientação, como faz parte aí da nossa ideia aí de fazer a prevenção das doenças através da orientação, orientação de postura correta, orientação de uma atividade física correta para fortalecer essa parte da musculatura todo o abdômen aqui, o core, toda a musculatura posterior, atividade física, também o peso aumentado, ele sobrecarrega a coluna e pode causar também problemas de coluna. Então, são hábitos saudáveis, né? O que é muito difícil, mas que todo mundo deve ter. Não, eu acho que é o ideal. É o ideal, todo mundo tem que fazer hábitos saudáveis, e o fumo também pode levar a osteoporose, né? O alcoolismo também em excesso pode levar a osteoporose, então também a osteoporose é uma das causas de dor nas costas na melhor idade, né? Na melhor idade, porém ela só surge quando ela está mais avançada, quando já está um comprometimento das vértebras, já existe um comprometimento das vértebras, então é importante sempre fazer uma densitometria óssea por volta dos 40 anos de idade e fazer um acompanhamento para que evite ter uma osteoporose e trate com compensação de cálcio, com compensação de vitamina D e alguns remédios também, se for necessário, além da atividade física, do sol, né, que estimula a absorção da vitamina D, atividade física com carga também, e que é muito importante. É uma alimentação rica em cálcio e vitamina D também, é muito importante. Então, quando o caso já está assim, mais grave, quais os tipos de cirurgia que geralmente é feito na coluna? Existe, a coluna ela pode ter, num exame, várias alterações, em vários níveis, né? Então, hoje em dia, muitas vezes a gente faz uma indicação de bloqueios, né? Então, faz bloqueios com infiltrações ou nas articulações, ou onde sai o nervo, ou no disco, às vezes localizada, para saber se aquele é o ponto onde a pessoa tinha dor, se melhorou a dor. Muitas vezes só com aquela injeção de corticoide dá uma melhoria na dor e melhora por um bom tempo aquela dor. Em alguns casos é necessário fazer essa denervação, que pode ser feita por um negócio de uma radiofrequência que desensibiliza o nervo, ou por crioterapia para o frio.
que ele pega o nervinho que dá sensibilidade àquela articulação. Ele pega o nervinho que dá sensibilidade a essa articulação que eu estou mostrando aqui. Aqui é uma articulação que está mexendo aí. Ele tira a sensibilidade dessa articulação, melhorando a dor. Tira a sensibilidade por 1 ano ou mais. Não altera em nada, não é a sensibilidade. A pessoa não fica sem movimento, não fica sem sensibilidade nas pernas. Ele não tem a sensibilidade de dor na coluna. É indicado em alguns casos. E em casos maiores, né, como na escoliose que eu falei, como escorregamento, existe uma patologia que isso aqui já nasce com essa parte da coluna, ela nasce aberta, né? E esse osso escorrega para frente e esse fica parado atrás. E quando ele escorrega muito, dá uma instabilidade e dor, que daí existe uma cirurgia para melhorar essa espondilolistese, né? Espôndilo, coluna, listese, escorregamento. Cirurgia para esse tipo de problema. Quando o canal está muito apertado, estreito, o nervo está totalmente sofrido, o nervo está totalmente apertado, existem cirurgias que pode fazer artrodese, pode ser operada pela frente ou por trás, fixando aquele segmento, né? Abrindo espaço, soltando, né? Aquele segmento, despinçando, né? Tirando aquele pinçamento que tem nos nervos para a melhoria das dores, né? Para a melhoria das dores. Em Então, alguns existe casos alguns... de hérnia, né, de disco também, que tem que operar às vezes, né? Outros resolvem com medicamentos, mas alguns já vi casos de pessoas. O colchão ideal, a menina está fazendo, que acorda com muita dor na coluna. Estão fazendo essa pergunta que eu não vi o nome da pessoa. Então, Qual... aqui, isso aqui é Menegal, já vi aqui. Marlene Maciel. Na verdade, antes disso, a hérnia de disco também tem uma indicação de cirurgia. Quando a hérnia ela rompe, ela comprime o nervo, né? Antigamente era feita por via aberta, depois começou a fazer por uma via menorzinha, por microdissectomia, e hoje em dia a endoscopia está evoluindo muito, então pode ser feita por um furinho, uma canetinha, quase o tamanho de uma caneta esferográfica transparente, assim, coloca um canudinho ali, olhado por uma televisão, olhado por um raio-x dinâmico, né? Um raio-x dinâmico, e daí é olhado, é visto lá onde tem a compressão, e colocando ali consegue pinçar e tirar aquele disco por endoscopia. É uma técnica minimamente invasiva, com uma internação mínima, e que a pessoa volta à sua atividade o mais rápido possível e que dá uma grande melhoria das dores, tira aquele pinçamento das dores. O colchão melhor, essa é uma pergunta muito interessante. Como eu falei, a nossa coluna ela é totalmente reta, assim, de frente, né? E curva de lado. Então, quando a gente está dormindo, quando a gente está deitado, a gente fica, em geral, 1/3 das nossas vidas dormindo, 1/3 das nossas vidas num colchão. Então, é muito importante. O colchão ele tem que manter, se a pessoa está de lado, tem que deixar a coluna reta, né? Se a pessoa está de barriga para cima, tem que manter essa silhueta. Então, o colchão tem que ceder essa silhueta e ele tem que ficar de lado, ele tem que ficar reto. Só que a coluna é reta aqui, mas a gente não é reto. O que a gente tem de curvatura aqui, no corpo nosso também. A bacia é mais larga, na barriga é mais estreito, no tórax é mais largo. Então, o colchão tem que ceder essas silhuetas para deixar a coluna retinha de lado. Então, é importante. Agora, o pescoço, como fica assim, ou assim, então é importante um travesseiro, né? Um travesseirinho aqui, da altura do pescoço, para o pescoço ficar totalmente reto, né? Totalmente reto. E se a pessoa tiver de barriga para cima, o ideal é um travesseirinho bem baixo, né? Bem baixo, assim, para que mantenha aquela lordose lombar, a lordose cervical, mantenha, não fica o pescoço assim, como se fosse um peru para frente, assim. Tem que ficar normalzinho para trás, assim. Dormir de bruços, na parte médica, desaconselha todo mundo dormir de bruços. Todo mundo dorme de bruços, mas desaconselha dormir de bruços. E a gente pensar nisso aí, dormir de um jeito, dormir do outro, é uma disciplina, né? Porque, na verdade, a gente não fica o tempo todo parado, fica movimentando de um lado para o outro. Então, tem que pensar a pessoa, assim, como aquele desencoste, como a Gorete falou assim, de lembrar toda hora, de esticar os dedos dos pés, lembrar da postura mesmo à noite, mesmo inconscientemente. Então, colocar o travesseiro dobrado aqui, o travesseiro esticado aqui. Se a pessoa, o colchão é muito duro assim, colocar um travesseirinho aqui na lateral, né, aqui na cintura, né, na cintura, para deixar a coluna reta, né,
Existem hoje em dia travesseiros de corpo, né? Que a pessoa pode se abraçar, colocar um travesseiro embaixo dos joelhos, com a barriga para baixo, para relaxar as costas atrás, um travesseiro entre as pernas, né? Entre as pernas, para deixar a coluna retinha, igualando o quadril. Então, tem várias dicas, né, de dormir, vários tipos de colchão e travesseiro, porém, basicamente é esse. Quando a pessoa deita, se ela rola muito rápido, colchão muito duro. Se ela demora para rolar, colchão muito mole. Tem que rodar mais ou menos, é o que chama colchão semi-ortopédico, não é muito duro, nem muito mole, para ceder essa silhueta do corpo da pessoa. Pode ser de espuma, né? Pode ser de molas ensacadas, né? Molas separadas ensacadas, pode ser de outros componentes aí mais modernos que tem de borrachas, travesseiro da NASA, colchão de espuma da NASA, que diz que o colchão na NASA é aquela espuma para o astronauta subir. Ele é forrado numa espuma, então aquele tranco que dá o foguete segura ele. Então, por isso que é baseado aquele colchão da NASA. Mas, na verdade, não precisa, só um colchão que mantenha essa estabilidade, que mantenha essa silhueta. Pode ser barato ou caro, mas que seja eficiente. O importante é ser eficaz e eficiente. Entendi. Tem mais agora uma última pergunta aqui, doutor Fábio, que a gente já está quase finalizando aqui o tempo. Quais os exercícios e prevenção para evitar problema de coluna? Mas a Goretti que devia responder isso aí, né? Na verdade, seria primeiro uma atividade aeróbica, né? Uma atividade com carga para manter a coluna mais forte, né? Uma coluna mais forte, fazer toda uma atividade para fortalecer o que é chamado core do abdômen, né? Fortalecer a musculatura de trás das costas, alongamentos em geral, hidratação também, não falei, mas hidratação também é muito importante, a hidratação, né? Tomar 2, 3 litros de água por dia, uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação mais saudável, tentar manter o peso ideal, né? Tentar manter o peso ideal, atitudes saudáveis no dia a dia, o dormir também, sempre também é importante dormir bem, quer dizer, todas as atitudes saudáveis são boas também para a coluna, né? Não fumar, evitar fumar em excesso, evitar beber em excesso também são importantes também. E se movimentar, né? A pessoa não pode ficar muito tempo sentada, nem muito tempo deitada, ela tem que procurar se movimentar, porque para poder justamente ela fortalecer esse músculo, seja numa caminhada, seja com exercício de força, porque você precisa estar, como você falou, tem parte da coluna aí que ela não tem. É mais solta, né? Não foi na lombar que você falou que não tem os órgãos assim que. E aí a pessoa tem que fortalecer, né, para poder evitar de ter esses problemas no dia a dia. Fazer exercício físico, de preferência com orientação, porque às vezes a pessoa vai fazer por conta própria, pega uma carga muito alta e às vezes até piora, não sabe a postura ideal para fazer determinado exercício, como o doutor Fábio falou, quando a pessoa está sentada e flexiona o tronco à frente. Isso sobrecarrega muito mais a coluna, mas tem exercícios que a gente faz assim, mas tem uma postura ideal para que a coluna não fique sobrecarregada, então tem que ter realmente uma orientação para evitar problema, porque senão, se não tiver, aí, em vez de, vai até piorar a situação dessa pessoa. Então é isso, se movimentar. Qual é o nome do doutor? Doutor Fábio Ravaglia. Nós vamos deixar aqui o Instagram do doutor Fábio, para quem quiser entrar em contato, e também tá no meu Instagram, nós fizemos um collab, então tem o nome lá do Instagram dele, que é o doutor Fábio. Como é que é, doutor Fábio? Tem um underline, né? Doutor Fábio Ravaglia, underline, aquela coisinha para baixo assim, Tracinho. é oficial. O tracinho oficial. A pessoa pode mandar um direct e também dizer que o doutor Fábio é aqui de São Paulo, mas ele pode fazer atendimento online para quem precisar. E o consultório é na Rua Itapeva, 490, é super fácil de chegar, tem um metrô Trianon, é tranquilo, e quem quiser entrar em contato, procura lá na internet que você acha, e o telefone é facílimo de gravar, 3289 8000. 8.000. Eu não esqueci. Estão perguntando se a live fica gravada. Tem uma moça Fica, que perguntou. fica sim.
E o doutor Fábio é meu médico e eu sempre que tenho algum problema, eu já quebrei costela e ele me atendeu, já caí uma vez, o joelho machucou, ele me atendeu. E a minha amiga teve problema aqui de hérnia de disco, ele também resolveu, e excelente médico, muito humano, isso é que é importante, né, gente? A gente tem uma ideia que o ortopedista, por lidar com ferramentas assim, né, doutor Fábio, na hora de operar, serrote, tem essas coisas, não tem? Tem uma coisa mais assim, uma marcenaria mais sofisticada, vamos dizer assim. Aí a gente pensa que o ortopedista é uma pessoa mais bruta, mas nada a ver. O doutor Fábio é bem tranquilo, é muito sério no trabalho dele, mas, porém, é um excelente profissional. Então, doutor Fábio, eu quero agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para trazer essas informações aqui para a gente. Eu sei que você é muito ocupado, é cirurgião, está sempre fazendo cirurgia, mas eu agradeço muito a nossa parceria aí que a gente tem de muitos anos. E quem quiser entrar em contato, manda um direct do seu Instagram, né, que a pessoa consegue, ou então vai lá na Itapeva 490, ou liga e marca lá com a Graziele, a secretária dele. Ou tentam via online, se for o caso. Eu agradeço a todas as pessoas que vieram aqui prestigiar a nossa live e já estamos chegando aqui no fim. Obrigada, doutor Fábio. Eu que agradeço, Gorete, parabéns aí pela sua iniciativa, dessas lives aí fantástica. Eu estou à disposição, qualquer coisa a pessoa manda aí no Instagram a dúvida, a gente responde o que possível. Muitas vezes não dá para responder tudo por assim digitalmente, mas queria agradecer a Gorete, dar os parabéns aí, todas as dicas fantásticas aí. Ultimamente apareceu ela fazendo bambolê, eu mostrei para um pessoal, falou assim, eu nunca consegui na minha vida, nem quando criança, fazer um bambolê tão bem quanto a Gorete faz. Oh, meu Deus, tem que treinar, né? Uma vez eu aprendi com uma aluna que tudo na vida é uma questão de treino, né? Às vezes eu falei para ela assim, eu não sei cozinhar. Ela, você tem que treinar, você tem que pegar uma receita, fazer, depois fazer de novo, até você aprender. E assim foi na pandemia, eu acabei aprendendo a cozinhar. Então, o bambolê é a mesma coisa. Tem que primeiro fazer o movimento de rebolar, né? Tem que saber rebolar para soltar o quadril, e aí faz, é uma delícia, eu adoro fazer bambolê. Legal, Eu gostei. vou treinar, Então, então. gente, Eu vou treine, ver se eu treino. treine sim. Sim. Depois eu até, doutor Fábio, eu vou entrar em contato que eu quero fazer um convite para Pois não. você relacionado a um grupo aí que eu estou formando só de homens, de atividade física. Depois eu entro em contato e a gente conversa. Sim. Certo? Obrigado, hein? À Nada. disposição. Qualquer coisa, dá um alô. Tá bom. Gente, muito obrigada a todos que nos prestigiaram. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Vou encerrar Tchau, a então. live e vou Boa salvar noite. aqui. Boa noite. Boa Obrigado, hein? noite. Nada, eu que agradeço.